Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Especialistas recomendam a prática de atividades físicas como prevenção do câncer. A atividade física reduz em até 25% a incidência de câncer e é importante salientar que quanto mais, melhor. A amizade nas redes sociais. Essa terça-feira é o Dia do Amigo no Facebook. Você vai comemorar? A amizade para mim é lealdade, respeito, companheirismo, junto sempre. E o Conto do Vigário vai parar na Avenida. É a São Clemente querendo surpreender as gigantes do carnaval. A proposta toda do enredo é fazer uma análise crítica sobre esse mau hábito brasileiro de aplicar golpes, mas principalmente para que de maneira divertida a gente abra a percepção das pessoas para que elas entendam que não podemos nos tornar prato cheio para o vigarista. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando do Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado nesta terça-feira. Especialistas apontam a prática de exercícios físicos como uma das maiores aliadas na prevenção à doença. E um dado chama a atenção: cerca de 10 mil novos casos de câncer poderiam ser evitados no país se a população realizasse atividades físicas regularmente. Charles começou a praticar atividades físicas por incentivo de um amigo. Desde então, não parou mais. Eu acredito que a atividade física, ela nada mais é do que um hábito. O brasileiro, a maioria deles não tem esse hábito. As pessoas perdem seu tempo com o celular, com a internet, com coisas que fazem muito prejudicial à saúde, só que não pensa no seu próprio bem-estar. E ele está certo. Os exercícios promovem o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduzem o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalecem as defesas do organismo e ajudam a manter o peso corporal adequado. Com isso, contribuem para prevenir o câncer, especialmente os de intestino, endométrio e mama. Nós fizemos uma pesquisa na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica recentemente que mostrou que metade da população desconhece que a atividade física previne câncer. E a pessoa acha que é meio, faz diferença, faz muita diferença. Especificamente câncer de intestino, câncer de mama, nós já temos dados muito consistentes, e de câncer de útero, de que a atividade física reduz em até 25% a incidência de câncer. E é importante salientar que quanto mais, melhor, mas qualquer atividade física tem impacto. O Dia Mundial de Combate ao Câncer é comemorado anualmente em 4 de fevereiro para aumentar a conscientização e incentivar a prevenção da doença. Criada pela União Internacional para o Controle do Câncer, com apoio da OMS, a data também é lembrada para reduzir o estigma e servir como um alerta. Mesmo quem já tem o diagnóstico de câncer, curado ou não, que está em tratamento, o exercício tem um impacto positivo em qualidade de vida, em tolerância melhor à quimioterapia, à radioterapia, aos tratamentos ter menos recidiva da doença também. Então, mesmo quem já teve câncer ou está tratando um câncer, é importante conversar com seu médico sobre atividade física. O último estudo nacional por amostra de domicílios do IBGE projetou mais de 100 milhões de sedentários no país. Existe uma regrinha da Organização Mundial de Saúde que você deve fazer pelo menos 150 minutos de exercício moderado ao longo da semana e 75 minutos de exercício intenso. Isso dá umas 4 horas por semana, e idealmente dividido ao longo da semana. Então não é tanto tempo assim, dá para todo mundo tentar começar. Já um levantamento da USP aponta que cerca de 10 mil novos casos de câncer poderiam ser evitados no Brasil se a população simplesmente aderisse à prática de atividades físicas. A Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer mostrou que, ao longo da vida, 1 a cada 5 homens e 1 a cada 6 mulheres sofrerão com a enfermidade.
De acordo com a pesquisa, no Brasil, as mulheres praticam menos atividades físicas do que os homens. E no Rio de Janeiro, não há nem desculpa para isso. Simone é um exemplo a ser seguido. Depois de vencer um câncer de mama, a psicóloga não deixa mais de praticar esportes por nada. 2007, aí eu tive um câncer de mama. Eu descobri, era pequenininho, tal, foi bem no início, né? E fiz todo o tratamento de químio, de rádio, usei peruca, fiquei careca e consegui, graças a Deus, né, restituir a minha saúde e sempre com, né, com a ideia de que realmente eu teria que estar fazendo esportes físicos e sempre, né, voltando a atividades, né? Mesmo jogando squash e correndo diariamente há mais de 30 anos, Carlos admite que de vez em quando bate uma preguiça, especialmente quando o tempo fecha. A preguiça é aquilo que a gente tem que combater diariamente. Esse é o nosso maior inimigo. Com apoio de surfistas e outros voluntários, a Prefeitura do Rio realizou o primeiro mutirão de limpeza nas águas da praia de Ipanema e nas Ilhas Cagarras. A campanha Praia Urgente quer sensibilizar a população para a importância da conscientização ambiental. O secretário municipal de Meio Ambiente, Bernardo Egas, participou da iniciativa remando em stand-up paddle, construído com garrafas PET até o arquipélago das Cagarras. Viemos hoje fazer uma travessia que marcou o início do projeto Praia Urgente, que é um projeto para conscientização para as nossas praias. Nós fizemos uma travessia lá da Praia de Ipanema até as Cagarras, 50 pessoas vieram, tem um campeão mundial de stand-up aqui com a gente, o pessoal da Stone House, que é uma instituição aqui de Ipanema super engajada, de surfistas que cuidam das nossas praias. Todos os fins de semana, a Prefeitura vai promover uma ação diferente, como um mergulho na Praia Vermelha para recolher lixo do fundo do mar. A campanha vai cobrir da Praia do Flamengo ao Recreio dos Bandeirantes, além das ilhas de Paquetá e Governador. E nessa terça-feira é comemorado o Dia do Amigo no Facebook. A plataforma é uma das opções para o início de novas amizades na internet. Muitos usuários se orgulham de ter milhares de amigos virtuais. Mas será que todos eles são amigos reais? É possível dar a atenção necessária para tanta gente? Imagine poder parabenizar todos os seus amigos de uma vez só. Quantos amigos você tem mais ou menos no Facebook hoje em dia? Cara, eu não tenho muita noção, mas 2.000 e pouquinho. Mais ou menos 1.500, alguma coisa assim. Quantos amigos você tem mais ou menos? Olha, atualmente eu devo ter assim uns 1.000 amigos. Não, 1.000 amigos que eu falo no total, sim. Mas a cada dia vai abrangendo, né? Mas se esses amigos estiverem conectados à sua rede social, basta um clique e pronto. É bom pra gente fazer amizades, é bom, é sempre bom. E o que significa essas amizades pra você? Muito. São amigos, você não tá sozinho. Eu tenho amigos ali que eu fiz nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e hoje são meus amigos pessoais. Outros eu só tenho ali virtualmente mesmo. A gente tem muitos amigos em comuns que acabam se conhecendo através do Facebook, né? Grupos, diversos grupos, e a gente faz essa amizade. A amizade para mim é lealdade, respeito, companheirismo, junto sempre. No Brasil, a plataforma digital faz sucesso para quem quer fazer novas amizades. Mas será que realmente é possível dar atenção a cada uma delas? Depois de 16 anos, o Facebook continua sendo o lugar preferido para se fazer novos amigos. A plataforma atingiu a marca de 2 bilhões de usuários ativos. O Facebook é uma plataforma que é muito utilizada no Brasil. Ela tem uma aderência no cotidiano muito forte. As pessoas compartilham informações do dia a dia delas, o que elas comem, os lugares que elas visitaram, encontram parentes antigos. Então ela tem uma aderência muito forte na vida cotidiana e na forma como nós interagimos assim, no nosso dia a dia. Isso é um fator muito importante, porque ela gera engajamento e ela busca o engajamento dos indivíduos. O operador de máquina, Felipe de Souza, diz que tem muitos amigos no Facebook, mas que compartilha informações, fotos e experiências apenas com os amigos que conheceu presencialmente. Sempre tem, né? Sempre posta alguma coisa ou outra, mas nem todo mundo vê, porque é bastante gente. Você costuma selecionar, então?
Isso, é bem seletivo. Poucas pessoas vêm, assim, é mais o convívio, né, as mais próximas. É muito difícil você conversar com pessoas, mesmo no mundo analógico, presencialmente, e não citar fatos que aconteceram no Facebook, não citar conversas, memes. Então, de certa forma, ele é um espaço em que as pessoas conseguem interações. Ele faz a mediação de interações presenciais e ele também promove algo que é antigo na internet, né? E que com o Orkut era muito forte, que era essa possibilidade das pessoas encontrarem novos grupos, interagirem com outras pessoas, pessoas que às vezes são meio isoladas socialmente, elas conseguem encontrar espaços de assuntos comuns. E aí começam a criar laços de amizades, de laços identitários que muitas vezes no mundo presencial, cotidiano, elas não conseguem estabelecer. E você vai ver no próximo bloco, Carnaval 2020. A São Clemente leva para a avenida a vigarice brasileira. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A Rio TV Câmara exibiu ao vivo nesta segunda-feira mais um bate-papo sobre carnaval. O assunto dessa vez foi o carnaval de rua. O programa reuniu representantes de blocos das zonas sul e norte da cidade. O debate ao vivo, ancorado pelo jornalista Sérgio Costa, contou com a participação de Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, Cláudio Pinheiro, presidente da Banda de Ipanema, e Marcelo Xingu, diretor da Associação de Blocos Carnavalescos e Bandas da Zona Norte. Olá, você é o nosso convidado para mais um bate-papo ao vivo sobre o Carnaval 2020. Durante o bate-papo, o principal ponto de discussão foi o Carnaval de rua. 543 blocos foram autorizados pela Prefeitura para desfilar pelas ruas da cidade. O objetivo é atingir um público de 1.900.000 pessoas. Uma manifestação popular que agrega toda a parte social, tudo ali naquele dia de carnaval. A gente é tudo igual, tá ali fazendo as mais diversas brincadeiras e interagindo principalmente e de igual para igual com todo mundo. Apesar desses números, a cidade do Rio de Janeiro perdeu o posto de destino mais procurado por turistas no período para São Paulo. O carnaval ele nasceu aqui, né, desde dos intrudos lá no Brasil Colônia. E o carnaval sempre foi a festa mais importante dessa cidade, é o momento que o Rio tem toda a oportunidade de fazer girar recursos, de trazer pessoas de fora, de encher os hotéis, bares e restaurantes, e a gente num movimento de retração. Claro que isso é resultado de uma política de governo que restringiu o carnaval, que trouxe uma série de problemas para o carnaval. Recentemente, a Prefeitura tentou trocar os horários dos desfiles da Banda de Ipanema e do Simpatia Quase Amor. O motivo era que esses blocos desfilassem no mesmo dia e horário dos megablocos no centro da cidade. Eu acho que seria totalmente inviável para a Banda de Ipanema alterar profundamente o seu horário da forma como foi proposto. Isso afetaria de coração a banda, de uma maneira talvez até inviabilizá-la. Esse foi o último episódio de um embate desnecessário, trouxe mais imagem negativa, não precisava, a Prefeitura quis se meter num ponto que ela não conhece, que é exatamente a tradição dos blocos, o horário que eles desfilam, por que eles desfilam. Não era necessário, a gente já tinha sinalizado que não era uma solução para o problema apontado. Uma das principais reclamações é o tratamento dado pela Prefeitura aos megablocos e aos pequenos blocos. Os pequenos blocos ele não têm um amparo, não tem subsídio e não tem recursos, né, para começar a cumprir as exigências a serem atendidas. Cai nas mesmas exigências dos megablocos, que são aqueles que saem com 1 milhão, com 100 mil pessoas, é o mesmo bloco de 200 pessoas lá da Zona Norte. O carnaval tem tamanha identificação com o povo carioca que até hoje não foi protagonizado na medida da sua importância. O carnaval carioca, ele se manifesta mais facilmente nos 3, 4 dias de carnaval, mas ele está presente em todos os 365 dias do ano. Cada vez mais presentes na agenda da cidade, os megablocos arrastam milhões de foliões. O Bloco da Favorita, que abriu o carnaval desse ano, atraiu cerca de 300 mil pessoas e acabou com confusão, correria e bomba de gás.
Os convidados do bate-papo opinaram se a cidade possui estrutura para manter esses megablocos. A cidade do Rio, primeiro, não precisa de um megabloco, né? O Carnaval de Rua do Rio, ele tem uma característica que são blocos de bairros, múltiplos blocos e diferentes blocos. Pode ter megabloco, mas não é esta a característica e não é nisso que a gente precisa investir. Depois, assim, a cidade, do jeito que está hoje, com a prefeitura atual, ela não está preparada para o Carnaval de Rua. Eu acho que essa estrutura, não só para os megas, mas para os pequenos blocos também que vêm sendo inseridas, é muito importante, porque evita muitos problemas, que é o caso dos banheiros químicos, do controlador de tráfego, da limpeza no final, que isso causa problema realmente. E eu acho que nessa parte a prefeitura tem feito o seu papel, através da Rio Tour, tem agido bem. Tem falhas aqui e ali, eu acho que a cidade deveria preparar-se não para 500 blocos, mas para 5.000 blocos. Tá? Porque eu acho que essa criação do povo carioca, é o povo carioca o grande responsável, não é nenhum poder público que impulsionou esse crescimento dos blocos, das bandas, das escolas, é o próprio povo carioca que busca uma necessidade de organização naquilo que ele tem de mais autêntico, que é a forma de expressão. A São Clemente aposta em mais um enredo crítico para surpreender no Carnaval deste ano. A Escola de Botafogo vai levar para a avenida histórias de malandragens e trambiques brasileiros. É o enredo Golpe do Vigário, do carnavalesco Jorge Silveira. A São Clemente vai ser a primeira escola de samba a desfilar na segunda-feira de Carnaval. Mergulho na história do Brasil. Pensando golpes e mentiras, a São Clemente prepara mais um carnaval irreverente. Em 2020, a Sapucaí vai conhecer o Conto do Vigário. O Conto do Vigário é um passeio pela narrativa da vigarice no Brasil. Nós vamos contar desde o nascimento da expressão o Conto do Vigário, como acontece e como, à medida em que o Brasil vai crescendo enquanto nação, os vigaristas acabam encontrando oportunidades e brechas para que, usando a boa-fé do brasileiro, possam criar e aplicar golpes sobre os incautos. O enredo começa na Ouro Preto do século XVIII, com uma disputa entre duas igrejas. A paróquia do Pilar e a paróquia da Conceição, na cidade de Ouro Preto, decidem disputar entre elas a posse de uma imagem sacra. E o pároco de uma das duas igrejas resolveu, de uma maneira muito divertida, propor à cidade que essa imagem fosse disputada, amarrando a imagem no lombo de um burrinho e soltando ele pelas ruas de Ouro Preto. E assim foi feito. Eles acreditavam que para onde o burro fosse seria a vontade de Deus, determinando a finalidade daquela imagem. O que o povo veio saber depois é que o burrinho pertencia ao padre que teve a ideia. Então ele, na verdade, apenas enganou a população, o burrinho fez o caminho de volta para casa que fazia todo dia. Então, desde então, toda vez que alguém é enganado por uma boa história, disse ter caído no Conto do Vigário. A exploração da fé também vai para a avenida. A São Clemente quer mostrar como alguns religiosos fazem isso apelando para feitos milagrosos. O enredo vai mostrar que, ao longo da história, foram surgindo formas diferentes para tentar enganar a população, muitas vezes explorando a boa-fé das pessoas. E não é difícil de se encontrar nas paredes e muros do Rio gente que promete o fim da impotência com garrafadas e até a volta do amor em 3 dias. O vigário de gravata abençoa a mamata, louva em pele de cordeiro, trago em energia seu amor, la garantia sou eu, trabalho com dinheiro. A gente vai trazer uma mensagem no final dizendo que o vigarista ele não vai ter êxito sempre. E isso depende muito de nós. A proposta toda do enredo é fazer uma análise crítica sobre esse mau hábito brasileiro de aplicar golpes, mas principalmente para que, de maneira divertida, a gente abra a percepção das pessoas para que elas entendam que
não podemos nos tornar prato cheio para o vigarista. A gente tem que ter esperança, mas, sobretudo, agir para que não sejamos enganados. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.